Que alegria estarmos juntos, Igreja Trinity Online. O que Deus tem nos dado de visão é que o que nós queremos é ver cristãos vivendo com excelência a sua missão no mundo. E o que nós fazemos é utilizando os princípios de Deus através da pregação e dos cânticos, princípios bíblicos sérios comprometidos com o Senhor. Você é nosso convidado, você é nossa convidada, que o Espírito Santo encha o seu coração de muita alegria. Vamos louvar o Senhor agora? Vamos adorar a Deus. Estamos aqui, Espírito vem, reunidos, Espírito vem, em teu nome, Espírito vem nos encontrar, nos tocar, Espírito vem nos curar, Espírito vem libertar, Espírito vem nos transformar, nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui, onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Te exaltamos, Espírito vem, te adoramos, Espírito vem, glorificamos, Espírito vem, o Pai revelar, o Deus Criador, Espírito vem, Jesus Salvador. Rendemos ante a ti, tua presença reina aqui, onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria. Presença reina aqui, onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria, nos rendemos ante a ti, tua presença reina aqui, onde tu estás, tudo novo se faz, glória e paz, plena alegria.
estás. Se o dia mau a mim chegar, eu nada temerei, em ti confiarei, pois só tu és o meu pastor, que me conduz em teu amor. Louvarei meu Rei, Jesus, o Salvador. Louvarei meu Rei, Jesus, Senhor. Bendito seja Deus que me deu a vitória e do vale me resgatou. Com o teu poder reescreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Bendito seja Deus que me deu a vitória e do vale me resgatou. Com o teu poder reescreveu minha história. Pra tua glória hoje salvo eu sou. Jesus, o Salvador. Louvarei meu Rei, Jesus, Senhor. Continuando o estudo do livro de Romanos, nós vamos ler Romanos capítulo 5, versos 12 a 21. E o tema desta mensagem é o reino da graça de Deus. O reino da graça de Deus. Vamos ler Romanos 5, de 12 a 21. Diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento, que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens,
Assim também, um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Vamos orar. Eterno e poderoso Pai, Tu és o Senhor da vida e o Senhor da Tua palavra. Esta palavra que lemos é a Tua palavra e nós confiamos naquilo que o Senhor diz para nós, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus Cristo, abre o nosso coração, o nosso entendimento, para ouvirmos o Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. Ministra ao nosso coração, ministra ao meu coração, ministra ao coração de todos aqueles que estão ouvindo esta mensagem. Em o nome santo de Jesus eu oro. Amém e amém. Nós estamos em Romanos capítulo 5. Você lembra que Paulo vem argumentando e formatando argumentos importantes desde o capítulo 1, mostrando que todos pecaram, que não tem justo nenhum, não é que o fato da pessoa não ter ouvido, isso não a desculpa, né? Que não ter ouvido o evangelho não a desculpa, o fato de serem judeus também não são desculpáveis, quer dizer, a humanidade é indesculpável. Lá no capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, ele introduz a visão do sacrifício de Cristo e o quanto que a morte de Jesus trouxe vida a cada um de nós. No capítulo 4, ele faz duas comparações importantes. Ele fala sobre Abraão e depois ele fala sobre Davi, né? Mostrando questão de obediência, justificação, etc. Tudo para mostrar que a fé vem primeiro. A obra vem depois. A obra é uma consequência da fé. Né? Não é a obra que produz a salvação, mas é a fé em Cristo que produz a salvação, e assim por diante. Romanos capítulo 5, ele começa dizendo que justificados, uma vez que somos justificados pela fé, por meio de Jesus Cristo, nós temos paz com Deus. Então, a gente viu sobre os frutos dessa gloriosa justificação. Nessa sequência, agora, aqui nesse texto, o que Paulo está fazendo é fazendo uma comparação desde o pecado de Adão até a vinda de Jesus Cristo. Então ele diz, esse Adão é o primeiro homem, esse Cristo é o homem, entre aspas, porque ele é homem totalmente, mas também é totalmente Deus, por meio dele vem a salvação. Por meio de Adão entrou o pecado no mundo, por meio de Jesus a justificação. Então ele vai trabalhar isso daqui, né? John Stott diz uma coisa interessante, ele diz, por um lado, ele demonstrou que tanto judeus como gentios estão debaixo do pecado, exatamente o que eu acabei de falar. E por outro lado, declarou que Abraão é o pai de todos nós através da fé, capítulo 4. Surgem assim duas comunidades, uma caracterizada pelo pecado e a culpa, e a outra pela graça e a fé. Antecipando um pouquinho os versos 12 a 21, diz John Stott, poderíamos dizer que a primeira comunidade está em Adão e a segunda em Cristo. Olha aqui para mim, muito importante isso. O estudo das Escrituras, ele deve ser feito com muito critério. Toda vez que alguém vai ensinar a Bíblia, tem que fazê-lo com muito critério. E esse critério é a própria hermenêutica bíblica, ou seja, a Bíblia explica a Bíblia. É muito perigoso o que muita gente tem feito atualmente, assim com muita boa vontade, com interesse maior de levar o evangelho às pessoas, mas as pessoas, muitas vezes, infelizmente, não têm preparo, não estudaram para isso, não estão buscando conhecimento maior a respeito da hermenêutica bíblica, da exegética bíblica e etc., e, consequentemente, têm trazido mensagens muito estranhas. Né? Quando eu ouço assim uma frase que é estranha às Escrituras, e muitas vezes o pregador pregando com aquela ênfase, e o povo feliz, batendo palma, eu digo, meu Deus, um ignorante ensinando um monte de ignorante, um cego guiando outro cego. Isso é um perigo. Eu não estou aqui querendo julgar e nem dizer que eu sei e os outros não sabem. O que eu quero dizer é que é preciso critério.
né? Tem muita gente séria ensinando a Bíblia, muita gente querendo fazer o melhor para Deus e muita gente que estudou muito para isso, né? Então é muito importante. Então vamos continuar no nosso texto aqui. No verso 12, olhando o verso 12, diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, como é que o pecado entrou no mundo? Por Adão, pela desobediência de Adão, né? E pelo pecado a morte, ou seja, o salário do pecado é a morte, a consequência do pecado é a morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. O que é claro aqui para a gente nesse texto são 3 aspectos importantes. O primeiro é que o pecado entrou no mundo por Adão. Segundo, que a morte entrou por causa do pecado. Então o pecado entrou por causa de Adão, a morte entrou por causa do pecado, e esse pecado veio a todos os homens porque todos pecaram. Como é que é esse negócio de todos pecaram? Como é que é isso? Isso é uma coisa muito importante para a gente entender, né? Por quê? Porque muita gente diz assim, mas eu não pequei. Quem pecou foi Adão. Ué, por que eu tenho que colher uma consequência ruim, né, de Adão? Eu não tenho nada a ver com isso. Acontece que o pecado, quando ele entrou no mundo através de Adão e através de Eva, através de Adão e Eva, todas as gerações que vieram depois desse casal já estavam contaminadas. Porque o pecado, ele entrou na humanidade. Não foi o pecado individual de Adão, o pecado individual de Eva, mas foi o pecado da humanidade. Foi o primeiro homem. Não era para ser assim, não era o plano de Deus, mas foi assim. E quando o pecado entrou no mundo, o que acontece? Ele contaminou toda a humanidade. E como que a gente é contaminado? Quando você nasce, você já nasce pecador. Simples assim, né? Nós somos pecadores quando nascemos. Esse pecado, essa natureza de pecado, ela vai se manifestando aos poucos, porque você tem um bebezinho totalmente inocente, não é totalmente sem culpa, sem pecado do ponto de vista da prática do pecado, mas ele tem a semente do pecado. E essa semente do pecado, ela vai se manifestando aos poucos. Você já viu isso acontecer na vida de um bebezinho, né? Que lindo, maravilhoso, não sei o quê, começa a andar, começa a falar, daqui a pouco começa a mentir, daqui a pouco começa a fazer coisa errada. Você fala, não, quem ensinou isso? A natureza do pecado. Então, essa humanidade, a partir de Adão e Eva, ou seja, todos nós, está debaixo do pecado. E estando debaixo do pecado, está morta. Por quê? Porque a consequência do pecado é a morte. O pecado trouxe a morte. No verso 13 diz assim: pois antes de ser dada a lei, isso aqui também é muito importante, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Então pensa aqui comigo. Eu tenho aqui em Adão, eu tenho a criação do mundo, certo? Criação do mundo e a criação dos seres humanos, Adão e Eva. Adão e Eva pecaram. A lei, aquela lei que nós conhecemos, a chamada lei mosaica, ela acontece com Moisés. A grande pergunta é, o que acontecia com as pessoas entre Adão e Moisés? Por quê? Porque a lei, ela chama atenção para o pecado. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: por que é pecado roubar? Porque a lei diz que a gente não deve roubar. Por que é pecado matar? Porque a lei diz não matarás, certo? Então, o que a lei faz? A lei ressalta o pecado. Aí alguém vai dizer, bom, então se a lei é que ressalta o pecado, por isso que ele diz aqui, o pecado não é levado em conta quando não existe lei, que era um pensamento, né? Que é um pensamento na cabeça de muita gente. Ele diz assim, não, sabe por quê? Ou melhor, não existe qualquer inocência de Adão até Moisés, porque a morte reinou de Adão até Moisés. Como a morte é a consequência do pecado, ainda que nós não tivéssemos a lei escrita, a lei mosaica, os 10 mandamentos, ainda que a gente não tivesse essa lei, ainda entre Adão até Moisés, a morte reinou. Então, se a morte reinou, o que acontece?
o pecado estava lá, certo? Essa é a dinâmica do pensamento de Paulo. Então, pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo e a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés. Um segundo aspecto importante para a gente discutir aqui é sobre a transgressão e a dádiva. No verso 15 diz, entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. Paulo não está igualando Adão e Jesus, é óbvio que não. Né? O que ele está fazendo é uma comparação de que através de Adão entrou o pecado, através de Cristo vem a solução para o problema do pecado. Através do pecado entrou a morte, através de Cristo a vida. Através de Adão veio a desobediência, através da obediência de Jesus vem a justificação para todo aquele que crê. Essa é a comparação que ele faz, transgressão e dádiva. Então, a graça de Deus veio por Jesus Cristo, a transgressão trouxe o julgamento, a dádiva trouxe a justificação. Então, eu vou ler novamente. Não há comparação entre a dádiva e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da transgressão de um só, muito mais a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só homem, Jesus Cristo, transbordou para muitos. Então não se pode comparar, verso 16, não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Por que a dádiva decorreu de muitas transgressões? Porque todos pecaram. Então o que Cristo fez na morte? Cristo vem e paga a culpa. Ele paga essa transgressão. Eu já falei isso no nosso estudo em Romanos, a importância do perdão e da justificação. O perdão libera. O perdão diz, você não deve mais. A justificação diz, venha para o meu relacionamento, venha para a comunhão. Então eu posso ser perdoado e justificado somente pela fé na pessoa de Jesus Cristo. O que Paulo está descrevendo para a gente, ele está reafirmando, é que toda a humanidade, desde Adão até o dia de hoje, toda a humanidade não tem solução do ponto de vista da sua salvação, a não ser que estas pessoas que são da humanidade, elas se entreguem ao Senhor Jesus, elas se entreguem a Cristo Jesus e reconheçam que o que Cristo fez foi, por causa dessas transgressões, por causa do pecado e por causa da morte que adveio do pecado, ele morreu na cruz, em nosso lugar. Ele substituiu a minha vida. Ele assumiu a minha culpa. Ele tomou as minhas dores. Ele levou sobre si as minhas enfermidades emocionais, espirituais principalmente, físicas, de acordo com Isaías, capítulo 53. Né? Então, essa ideia, o que Paulo está dizendo é, gente, não tem escapatória. Pecado, morte, Adão, humanidade, humanidade, pecado, pecado, morte da humanidade. E então qual é a solução? Jesus Cristo. Fica claro, claríssimo aqui, né? No verso 17 ele diz, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, né? A transgressão de Adão, a morte reinou por meio de Adão, e aí todas as gerações, né? Todas as pessoas que nasceram desse relacionamento são pecadoras, né? E morreram. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça. Recebem de Deus a imensa provisão da graça. E a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Paulo está preparando aqui para o que ele vai ministrar no capítulo 6. Você vai perceber no capítulo 6, e isso vai ser a próxima mensagem, você vai perceber no capítulo 6 a importância da morte de Jesus Cristo, trazendo para nós o mesmo relacionamento. Ele morreu, nós também morremos. Ele ressuscitou, nós devemos viver em novidade de vida. Isso é capítulo 6. Mas enquanto ele está preparando essa argumentação, ele diz assim, se pela transgressão de um só, se pela transgressão de Adão, a morte reinou, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça.
O que é a dádiva da justiça? A dádiva da justiça é os sermos considerados justos, não sendo justos. Sendo considerados justos, não sendo justos. Isso é justificação. Então, eu posso ter acesso ao Senhor, eu posso ter acesso a Deus através de Jesus Cristo, por causa de Jesus Cristo, e não por causa de mim. Agora, o que é que fez isso? O que é que gerou isso? A graça. A graça é uma dádiva, um favor. Eu não mereço, você não merece, mas é um favor divino. E o terceiro aspecto que a gente tem aqui, a gente dividiu o pecado e a morte, não é? A transgressão e a dádiva, e agora o reino da graça. No verso 18 diz assim: consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça. Olha, presta atenção nessa frase. Ato de justiça, em comparação com a transgressão. Transgressão é desobediência. Transgressão é quando a lei existe, quer dizer, a lei de Deus. A lei de Deus, para Adão, não foi a lei mosaica, não foi a lei que Moisés foi usado por Deus para escrever. Não, foi quando Deus disse para Adão: de todas as árvores do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dela não comereis. Porque o dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Há uma lei de Deus estabelecida. A transgressão é quando há uma desobediência. Então, a desobediência de Adão trouxe o pecado e a morte, trouxe a separação, mas a obediência de Jesus, ou seja, um só ato de justiça, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então, essa justificação é quando o Senhor, né, como eu já disse, quando o Senhor olha para mim, Ele me trata como justo, eu não sendo justo. Ele me trata como justo por causa da justiça de Cristo, por causa da vida de Cristo, por causa da obediência de Cristo. É por isso que quando eu oro em nome de Cristo. É por isso que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Não existe outro mediador. Você não pode chegar a Deus através da intercessão de ninguém, de nada, de nenhuma pessoa boa, nenhum santo, não pode. Por que não pode? Porque só Jesus Cristo, pelo seu ato de justiça, resultou em justificação. No versículo 20, a segunda parte do verso, a gente chama de verso 20b, diz assim: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Talvez você tenha decorado, como eu decorei, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim de que, verso 21, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo nosso Senhor. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a graça, ela não é acionada, ela não acontece por causa do pecado. Não. A graça veio para solucionar o pecado, solucionar o problema maior da humanidade, que é a separação entre Deus e os homens. A graça é a mão que dá, a fé é a mão que recebe. Eu, pela fé, recebo essa dádiva, esse favor imerecido. Pela fé em Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Então, na abundância do pecado, reina a graça de Deus. Olha que texto maravilhoso esse aqui. Diz assim: nada poderia resumir tão bem as bênçãos de se estar em Cristo quanto a expressão o reino da graça. Pois a graça perdoa os pecados por intermédio da cruz, concedendo aos pecadores tanto justiça como vida eterna. A graça satisfaz a alma sedenta e sacia o faminto de todas as coisas boas. A graça santifica os pecadores, moldando-os segundo a imagem de Cristo. A graça persevera até mesmo diante do recalcitrante, determinando-se a completar aquilo que ela começou. E um dia a graça irá destruir a morte e consumar o reino. Assim, quando nós estivermos convencidos de que a graça reina, haveremos de lembrar que o trono de Deus é um trono de graça, e assim poderemos achegar-nos a Ele com toda a ousadia, a fim de receber misericórdia
e encontrar graça para cada uma de nossas necessidades. E tudo isso mediante Jesus Cristo nosso Senhor, ou seja, através de sua morte e ressurreição. Vamos orar? Eterno Pai, obrigado pela tua palavra santa e maravilhosa. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo, pela morte de Cristo, pela obediência de Cristo, pelo ato de justiça de Cristo, pela tua graça que se manifestou em Cristo. Pela fé em Cristo podemos ser justificados e vivermos uma vida totalmente santa para a tua honra e para a tua glória. Deus querido, fala com cada pessoa que ouviu essa mensagem e aplica, Senhor, para que vivam esta vida nova em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. O pecado separou criatura e criador. Parecia ser um fim, mas grande é teu amor por mim. Um menino nos nasceu, sendo homem como eu, mas viveu e não pecou. Ele é Jesus, Filho de Deus, poderoso Deus de salvação. Não há outro igual a ti, Senhor. Nada se compara ao teu amor. Só o Senhor é bom e reina. O seu sangue derramou, em silêncio suportou. A cruz não pôde segurar, ressuscitou e vivo está. Poderoso Deus de salvação, não há outro igual a ti, Senhor. Nada se compara ao teu amor. Só o Senhor é bom e reina. Cristo em breve voltará e virá pra me levar pra um lugar que não tem fim, pois grande é teu amor por mim. Cristo em breve voltará e virá pra me levar pra um lugar que não tem fim, pois grande é teu amor por mim. Glória e honra só a ti, Senhor. Tu és santo e digno de louvor. Nada se compara ao teu amor. Só o Senhor é bom e reina. Glória e honra só a ti, Senhor.
santo e digno de louvor. Glória e honra só a ti, Senhor. Tu és santo e digno de louvor. Glória e honra só a ti, Senhor. Tu és santo e digno de louvor. Glória e honra só a ti, Senhor. Tu és santo. Enche os nossos corações com a tua presença. Enche os nossos corações com teu amor. Clamamos por mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor. Nós necessitamos, Senhor, de ti. Não vivemos sem ti, Jesus. Precisamos, Senhor, da tua presença em nós, Pai. Vem, Jesus. Transforma os nossos corações para sermos mais parecidos contigo. 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 Glória e honra só